quero focar apenas 2 versos hoje. 1 Coríntios 15, o verso 19 e o verso 20. Transição entre 2 parágrafos, mas que Paulo tem usado como versos bastante importantes nesse texto, em que ele está tratando da ressurreição de Cristo. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 e verso 20. Vamos lembrar que nós temos chegado até aqui, depois de caminhar por toda a carta de 1 Coríntios, até o verso 19. Hoje vamos focar o verso 19 e o versículo 20 também. E dizem assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Vamos repetir? Vamos dizer todos juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Paulo já havia argumentado a respeito da posição da doutrina da ressurreição no Evangelho. Ele disse: essa doutrina é parte inseparável do Evangelho que foi anunciado entre vocês. Ele também demonstrou que ela é uma parte inquestionável da própria história, apresentando várias testemunhas do Cristo ressurreto. E depois ele argumentou a respeito da incoerência de você anunciar a ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos. Às vezes não fica muito claro qual era o problema na igreja em Corinto. Aliás, os irmãos já perceberam que nas diversas dificuldades daquela igreja que Paulo vai tratando, a gente não tem realmente, em algumas delas, clareza quanto ao que estava acontecendo. E isso já nos ensina alguma coisa. Não é preciso você ter clareza com relação a isso, para entender o que Deus está dizendo à sua igreja, que Deus está transmitindo à sua igreja para que ela seja uma igreja verdadeira. Se fosse necessário, esses problemas, essas dificuldades estariam claros na Escritura. Se eles não estão, então nós podemos ponderar alguma coisa a respeito deles, mas não necessitamos tentar entrar tanto assim, além do que a Escritura permite na vida daquela igreja. Isso não é necessário, a gente não deve ficar preocupado com isso, senão nós vamos começar a fazer indagações que não vão nos ajudar e vamos começar a elocubrar coisas que não vão ser benéficas para nós. Vamos apenas, talvez, tentar matar curiosidade. A Escritura não está aqui para matar nossa curiosidade. A Escritura está presente, foi nos dada para nos transmitir vida. Ela é meio de graça para nós, para que nós sejamos fortalecidos na nossa vida cristã, na nossa comunhão com Deus e no Evangelho. Paulo está falando, então, de um problema que eles têm com relação à ressurreição. Como eu disse, não fica muito claro. Eles pareciam crer na ressurreição de Cristo, mas não criam na ressurreição dos mortos. Ou, por um outro lado, pode ser que eles criam numa espécie de ressurreição espiritual. Cristo ressuscitou, mas não fisicamente. E assim, aqueles que ressuscitarem também em Cristo não ressuscitarão fisicamente, mas de alguma maneira espiritual. Isso também é plausível de se pensar, uma vez que você já percebeu que eles importaram diversos problemas da sociedade à sua volta para dentro da igreja, né? As divisões talvez seja o problema mais claro, mas vamos lembrar que, de um modo geral, nas cidades greco-romanas havia aquele pensamento que flui da própria filosofia grega, de que o que é material não é bom e não pode ser redimido. O que é espiritual é bom e precisa ser liberto daquilo que é material. Por isso, o pensamento grego não dá valor ao corpo, à carne, ao corpo físico, entendendo como se ele fosse uma prisão para a alma que precisa ser libertada dali. Se a igreja traz isso para dentro dela, esse pensamento, e mistura com a doutrina cristã, então não é difícil a gente imaginar que eles tivessem dificuldades com isso. Ressuscitar o corpo
para quê? Qual o objetivo, qual a finalidade, qual o benefício do corpo físico, já que ele é mau? Ou pelo menos é isso que a gente percebe ao nosso redor. E se eles não largam esse ranço do lado de fora da igreja, se trazem isso se mistura e cria confusão. Por isso, Paulo veio argumentar o seguinte: o evangelho que foi pregado entre vocês trazia Cristo como tendo ressuscitado. Esse foi o evangelho no qual vocês creram, esse é o evangelho do escândalo da cruz, esse é o evangelho sobre o qual a igreja é gerada, nasce e se forma. Ora, se Cristo tem sido pregado entre vocês, por nós mesmos, diz Paulo, como tendo sido ressuscitado, como se diz que os mortos não ressuscitam? E aí, como vimos na semana passada, ele parte para argumentar duas coisas. Primeiro, que os que pregam o evangelho dizendo que Cristo ressuscitou, se ele não ressuscitou, são mentirosos, não são dignos de confiança, todo o evangelho se perde nesse conceito. A segunda coisa é que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. E que eles mesmos, os próprios membros da igreja, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação finalmente. Não há redenção real. Você fica apenas com uma imensa frustração, já que não existe vida depois dessa realidade. Por isso, ele termina esse parágrafo dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa é a argumentação até chegar nesse ponto aqui. Hoje eu queria focar um outro aspecto. Observe o que Paulo diz. Ele está dizendo que a nossa esperança em Cristo precisaria além dessa vida. Nós precisamos aguardar alguma coisa além dessa existência. Porque, dada a natureza da própria vida cristã, se não existe nada depois, então não existe compensação. Nós somos tolos, nós somos, uma tradução possível, dignos de pena. No parágrafo seguinte, ele vai falar sobre a luta que ele teve, né? Aliás, nos parágrafos seguintes, ele vai falar sobre a luta que ele teve e que ele tem por causa do Evangelho, e vai perguntar assim: se não há ressurreição dos mortos, se isso não segue adiante, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso que eu faço? Por que eu estou lutando? E ele cita várias coisas. Veja aqui, por exemplo, a partir do verso 30, ele diz: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é difícil pegar o argumento dele, é? Se os mortos não ressuscitam, vamos viver o que temos que viver aqui. Os não crentes são mais sábios do que nós. Pelo menos eles aproveitam o que essa vida tem. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente morre e acaba tudo. Não é essa filosofia que você encontra em muitas pessoas. Vamos aproveitar, a vida é curta. Você vai encontrar essa filosofia também na boca de muitos cristãos. Ela é oposta às Escrituras. Paulo está argumentando que, se for verdade isso, não existe razão para ser cristão. É uma grande tolice, é uma grande infelicidade, é uma grande frustração. Esse é o ponto dele. Se nós cremos em Cristo apenas para essa realidade, se não há um depois, então somos os mais infelizes dos homens. Porque a natureza da própria vida cristã é de tal forma que é comparada a carregar uma cruz. Não foi assim que Jesus disse? Se vocês querem ser meus discípulos, cada dia tomem a sua cruz e sigam-me. Isso pode ser uma metáfora bonita para nós, mas quando eles ouviram isso naquele primeiro século, não foi nada bonito, foi assustador. Tomar a cruz significa estar debaixo de maldição e de condenação. Tomar a cruz significa morrer.
significa que você vai ser morto dali a alguns instantes. Se você visse no primeiro século alguém carregando uma cruz, essa pessoa não estaria pagando promessa, como você, semana passada, pode ter visto aqui em São Paulo. Eu já passei por ali nessa data de 12 de outubro, e você vê algumas pessoas literalmente carregando uma cruz. No Brasil isso não é incomum, vocês devem ter visto isso de uma forma ou de outra, né? Pagando alguma promessa. Cristo não estava falando nada disso, ele está dizendo o seguinte: se você vai ser meu discípulo, prepare-se para morrer, porque os valores do meu reino são antagônicos aos valores desse mundo que está sob o pecado. Você vai ter confrontação, você vai ter oposição, você vai ser marginalizado, você vai ser confrontado, você vai ser desprezado, alguns serão mortos. Se você quer ser meu discípulo, prepare-se, carregue uma cruz. Então, é assim que se descreve a vida cristã. E, embora isso não aconteça o tempo todo, nós, por exemplo, estamos aqui reunidos com relativa tranquilidade, esse é o caráter da vida cristã num mundo que crucificou o próprio Senhor Jesus. Por isso, Paulo está dizendo: se esperamos em Cristo apenas para essa realidade, somos os mais miseráveis, somos os mais dignos de pena de todos os seres humanos. Mas o que eu queria chamar a atenção, irmão, é que já que é assim, e já que a vida cristã vai nos levar de um jeito ou de outro a esse confronto, Paulo coloca isso em outros termos quando ele escreve a Timóteo, dizendo: todos aqueles que piedosamente quiserem seguir a Cristo, padecerão perseguições. Se é assim mesmo, se isso vai acontecer, será que você e eu, será que nós realmente podemos nos colocar nesse versículo? Deixa eu colocar de outro jeito. Aqueles que esperam em Cristo, e esperam em Cristo para a vida que vem, eles sabem que enfrentarão muitas situações aqui, porque vão enfrentar se são cristãos. Mas eles aguardam o que vem depois, e isso é uma grande compensação e um grande estímulo. Mas eu e você temos vivido de forma a preencher essa circunstância, vou usar uma palavra mais ou menos assim, essa condição, tipo de vida que eu e você temos vivido, justifica um versículo desse ser aplicado a nós? Ou talvez nós podemos estar vivendo um tipo de vida do qual nós diríamos: olha, se eu chegar ao fim da minha vida e não houver mais nada depois disso, não houver ressurreição, até que não foi muito ruim, não. Até que foi bom. Até que eu vivi bem. Você compreendeu qual é o ponto aqui? Quando eu era adolescente, eu ouvi uma história na igreja uma vez que falava de um pastor, professor, crente, naturalmente, a quem foi perguntado por um ateu o seguinte: se você chegar no final da sua vida, morrer, e nada disso for verdade, o que vai acontecer? O que será? E o pastor teria respondido assim: olha, se eu chegar no final e nada disso for verdade, eu vou olhar para a minha vida e vou verificar que eu tive uma vida boa, eu vivi com a minha família, sendo fiel à minha esposa, sendo um bom pai para os meus filhos, sendo um bom... desempenhando bem a minha função de pastor, sendo um bom profissional na escola como um professor, né? Então eu terei vivido uma vida tranquila, uma vida abençoada, e pronto. E depois o pastor vira para o ateu e pergunta assim: mas e se chegar lá no final e você estiver errado? Era aquela história, sabe, para botar o ateu numa situação difícil dele responder, ele não tem para onde sair, né? Tipo assim, o pastor esteja certo ou errado, vive uma boa vida e tudo bem, termina com ele. O ateu não, ele pode ver uma vida boa aqui, mas se ele chegar lá e estiver errado, não acontece o mesmo que aconteceu com o pastor, né? Se ele estiver errado, ele vai enfrentar o juízo eterno de Deus. Essa história parecia muito interessante, mas muitos anos depois, tendo contato com a Escritura, assim como um todo, e considerando a Escritura corretamente, a gente vê que isso não se aplica muito, não é? Porque quem é esse crente que realmente chega no final da vida dizendo assim: foi tranquilo, foi fácil, foi uma beleza? Eu temo que hoje, por causa do tipo de evangelho que é pregado no Brasil, muita gente está encarando a situação como tendo que ser exatamente essa.
O propósito é que eu chegue no fim da minha vida, olhe para trás e veja uma vida de bênçãos, bênçãos significando tranquilidade, nenhuma doença grave, nenhuma morte trágica, nenhum problema financeiro. Bênção significando que eu tive bons relacionamentos, mesmo quando foram pessoas não crentes, eu me dei bem com eles me respeitavam, gostavam de mim, eu os respeitava e gostava deles, nós nos dávamos muito bem, e eu vivi uma longa vida, e olha, chego lá no final da minha vida, vejo meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que maravilha, e ainda morro dormindo. Eu não vou morrer de batida de carro, de incêndio, de bala perdida, morrer na cama, dormindo sossegadamente. Essa é a vida maravilhosa. Essa é a vida. Depois disso, ainda vou para o céu. Aí eu me lembro de uma vez, estar ouvindo o irmão André, autor daquele livro, né, da década de 70, né, o Contrabandista de Deus, que narra a história dele, e o encontro dele com alguns cristãos perseguidos, né, naquela época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro e tal, alguns cristãos chegavam e perguntavam a crentes ocidentais que os visitavam, a ele mesmo, inclusive, perguntavam assim: escuta, o que você está pagando? Qual o preço que você paga pela sua fé? Porque para alguns cristãos, irmãos, a vida cristã ela já é compreendida dentro desse contexto. Você paga um preço. Você, para ser crente, paga um preço. Você ouviu o testemunho da irmã Margarida aqui a respeito de diversos irmãos nossos na Guiné-Bissau, em outros lugares da África, em países islâmicos. Você paga um preço. Só em se convertendo, você já é deserdado, você já é colocado para fora da sua família. Quando não é morto, é marginalizado do seu grupo social. Perde tudo que você tem. Será que nós estamos, de alguma forma, dentro dessa, no contexto desse versículo aqui, nessa situação de dizer, olha, esse texto não diz nada para mim, porque eu vivo uma boa vida. Eu não estou pagando preço nenhum. Nada. Eu não sou o mais miserável dos homens, nem que não exista a ressurreição. Mesmo que não exista, tudo muito bem comigo. Eu espero que Deus continue me abençoando, que Ele me dê um emprego ainda melhor. Eu espero que Ele abra novas portas para mim, né? É isso que eu estou esperando, e que Ele abençoe meus filhos, e que Ele abençoe os filhos dos meus filhos, para que todo mundo cresça cada vez mais profissionalmente, socialmente, etc. e tal. E é isso que eu espero. A pergunta seria, qual o preço que nós estamos pagando, irmãos? E não se preocupe, eu não estou pregando nenhum tipo de masoquismo cristão, não é isso, não. Mas verifique bem, já que tantos irmãos estão pagando um preço, e um preço muito alto, e que tantos irmãos pagaram um preço alto para trazer o Evangelho até nós, eu considero, às vezes, um assinte essa atitude ufanista do Evangelho da prosperidade, por exemplo, que ignora que para o Evangelho chegar aqui hoje, para haver igrejas do Brasil hoje, irmãos e irmãs literalmente deram a vida, morreram em travessias oceânicas conturbadas, de diversos tipos de doenças, de enfermidades, porque vieram para pregar o Evangelho, pagaram o preço. E hoje, quando nós falamos assim, irmãos, vamos orar por esse assunto, parece que você tem que insistir e insistir e insistir para fazer os crentes se levantarem uma hora mais cedo ou dormirem um pouquinho mais tarde, se colocarem de joelhos ao lado de sua cama e clamar a Deus pela bênção de Deus. Então, talvez, pode ser que eu e você cheguemos à conclusão de que esse versículo não diz nada para nós. Eu não serei o mais miserável dos homens, não. Porque eu estou muito bem, mesmo que não haja ressurreição. Está tudo bem comigo. Eu não pago preço nenhum. Eu nem me exponho muito pregando o Evangelho, porque podem dizer alguma coisa de mim, podem pensar isso ou aquilo de mim. Então, nessa manhã, eu queria trazer esse tipo de pensamento. Eu queria trazer esse foco para dentro desse versículo. Paulo deixa claro que o problema que ele está enfrentando aqui é que os
os coríntios estão tirando, ou tentando tirar da doutrina, uma parte essencial do Evangelho, e não somente isso, mas uma parte vigorosa do Evangelho. A ressurreição de Cristo é a prova da nossa ressurreição. Por isso, no versículo 20, assim como que antecipando o grito de vitória que ele vai dar lá no final do capítulo, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha só como ele fala. Parece que ele não aguenta mais fazer toda essa argumentação, considerando o que os coríntios pensavam a respeito da não ressurreição. Então ele já antecipa aqui dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou. Vamos deixar claro o seguinte, Cristo ressuscitou mesmo. E ele é as primícias dos que dormem. Aqueles que viveram ou que conhecem a realidade do campo, da agricultura, da plantação, principalmente nos tempos em que esse texto foi escrito, mas não só naquele tempo, mesmo hoje em muitos lugares, as pessoas sabem que lidam com isso, que plantam, elas sabem que os primeiros frutos são indicativos da safra que virá. Quando os primeiros frutos são bons, eles apontam para uma safra boa. Cristo, sendo o primeiro da ressurreição, aponta para a garantia da nossa própria ressurreição. E isso é um conceito vigoroso, mas é mais do que um conceito, isso é uma realidade vigorosa para a vida do crente, que tem que enfrentar as feras, como Paulo enfrentou em Éfeso, que vão dizer, como Paulo no verso 31, dia após dia morro, como ele disse lá em Romanos 8, somos levados todos os dias como ovelhas ao matadouro. Peraí, eu não sou. Não, eu não sou. Nós não somos. Nós estamos fazendo realmente que sacrifício? E você sabe que a salvação é pela graça, não é? Deus não está pedindo sacrifícios para que nós sejamos salvos. Mas muitos crentes estão fazendo sacrifícios para que o Evangelho progrida. Muitos fizeram para que o Evangelho chegasse até nós. E o que nós estamos fazendo para que o Evangelho vá além de nós? Irmão, irmã, se sua vida terminasse hoje e não houvesse ressurreição de mortos, você poderia dizer, com Paulo, eu sou o mais infeliz de todos os seres humanos? Ou você iria dizer, como muitos poderiam talvez dizer hoje, até que foi bom, até que valeu a pena. A igreja era legal, o pessoal se reunia assim, era light negócio, né? Outros diriam assim, não, até que valeu a pena, porque fui para a igreja e fiquei rico. Para a igreja ganhei emprego, ganhei carro, resolvi problemas. Fui para a igreja e me dei bem ali. Não, até que não vai fazer falta esse negócio de ressurreição. Não tem, mas tudo bem. A vida foi muito boa. Porque se você puder responder qualquer coisa nessa linha, irmão, então você não tem nada a ver com Paulo, você não tem nada a ver com os milhares de cristãos que deram testemunho da sua fé, servindo a Cristo com zelo, você não tem nada a ver com o próprio Senhor Jesus, você não carregou cruz nenhuma. E se você não tem uma cruz para carregar, você não é discípulo de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos como penhor, como prova da nossa ressurreição. Prova de que nós não estamos nos preparando para um céu etéreo. Não estamos nos preparando para alguma coisa nebulosa, mas para uma realidade concreta, onde fisicamente também, não com esse corpo nessa natureza, mas uma natureza transformada, como o apóstolo vai demonstrar a partir do verso 35, mas um corpo concreto. Nessa condição, nós desfrutaremos para sempre da presença do Senhor e uns dos outros. Então, voltando à nossa questão, no entanto, aqui como tem sido a sua vida, como tem sido a minha vida com relação ao que esse versículo aponta. Tempo de oração que seja, o tempo de leitura da Escritura, porque quando você se fortalece lendo a Escritura, a sua igreja, ela é fortalecida. A percepção a respeito da igreja de Cristo é fortalecida, então você abençoa a igreja
mais amplamente. Temos feito esse sacrifício de separar algum tempo para a leitura da Escritura, não porque a escola dominical está exigindo a leitura desse ou daquele texto, mas porque eu preciso me alimentar. Temos separado o tempo para a oração, há tantos motivos para a oração, eu separo o tempo para tantas coisas, tenho feito esse enorme sacrifício de separar talvez 1 hora diária para a oração. Tenho fugido dessa ideia de que eu não tenho tempo, uma grande e absurda mentira, porque eu tenho tempo para as coisas que eu quero fazer sempre. Eu tenho feito esse sacrifício. Porque senão eu vou chegar no final da vida e dizer assim, foi tudo muito bom. Eu não tive problema nenhum, não. Não tem ressurreição? Tranquilo, eu vivi uma vida tão boa. Então, note mais uma vez, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que ser masoquista, não estou dizendo que você tem que buscar o sofrimento, e obviamente você sabe, você já está instruído nisso, sabe que o sacrifício não consegue, não angaria nada de Deus, não é isso não. Mas ele é uma resposta, nós oferecemos sacrifícios de louvor, nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, são expressões bíblicas, não é? A respeito da nossa vida. Por quê que essas expressões estão lá? Essas expressões estão lá porque o pecado que ainda habita em nós combate a nossa santidade, combate o nosso serviço para Cristo, combate o nosso aproximar de Cristo. Por isso você tem que lutar contra isso. Paulo fala sobre mortificação quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 3. Mortificai o pecado que ainda habita. Isso é uma luta, isso é uma situação, uma atitude proativa, não é assim, vamos esperar para ver se passa. Não, é utilizar os meios de graça, a palavra, a oração, a pregação da palavra de Deus, para combater o pecado, a fim de que eu dedique a minha vida ao Senhor. Quando chegar lá no final, mesmo que eu tenha lutado com feras, dia a dia, dia após dia morrido, não serei o mais infeliz dos seres humanos. Pelo contrário, vamos desfrutar eternamente, concretamente, da presença de Cristo e das bem-aventuranças eternas. Então, ore por isso também, a seu respeito, a respeito de sua igreja. Converse sobre isso. Converse sobre isso. Converse sobre isso com seus irmãos. A gente perde tanto tempo colocando tanta tolice, às vezes, nas redes sociais, não é? E a gente não levantamos questões que são importantes. Então você não tem que procurar sofrimento. Você não precisa procurar o sofrimento, basta ser crente. Ele vai chegar até você de um jeito ou de outro. É Deus quem controla isso, mas o que vai acontecer é que em maior ou menor grau vai chegar até você. Você vai ter que fazer uma escolha, uma decisão sobre coisas às vezes corriqueiras. Pode ser a escola do seu filho. O tipo de orientação que ele está recebendo, que ela está recebendo na escola, não é? Querem impor para nós, às vezes, orientações que são contrárias aos valores do reino de Deus, aí você já entra em choque. Então não precisa se preocupar com isso, não. A dificuldade dessa não precisa se dar o trabalho de buscar o problema. Ele virá. Porque o mundo jaz no maligno. E como o Senhor Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Por isso mesmo, habitue-se ao sacrifício. O sacrifício tremendo de separar algum tempo para ler as Escrituras e se fortalecer na palavra de Deus. O sacrifício imenso de separar algum tempo para oração, sem correria, sem afazeres, sem a pressão do relógio, da agenda. O sacrifício de planejar o seu domingo para estar junto com o povo de Deus. O sacrifício de buscar como servir aos outros, como servir à igreja, como servir aos não crentes, de modo que Cristo seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos essa percepção e que ao final da nossa vida nós tenhamos a alegria, como se diz do próprio Senhor Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12, 2. Há uma alegria proposta.
Nós corremos para essa alegria. Então, que nós vivamos de acordo com a alegria que nos espera, pagando o preço que Deus nos chamar a pagar. E, por enquanto, eu penso, Ele tem nos chamado a pagar algo extremamente pequeno. Fortaleça-se na sua vida cristã, irmão. E assim você fortalece a sua igreja, a pregação do Evangelho, e o Senhor será glorificado. Amém. Vamos orar. Concede-nos, Deus, compreensão a respeito dessas coisas e aplica-as à nossa vida para a glória do Teu grande nome, de modo que o Teu Evangelho seja fortalecido em nosso país e que as igrejas preguem com alegria um Evangelho que nos chama ao arrependimento e que nos chama a contrariar os valores que neste mundo se opõem ao Senhor, se opõem ao Teu reino. Que nós possamos ser verdadeira voz profética, ou seja, proclamar a Tua palavra com autoridade, de modo que muitos ouçam e, segundo a Tua soberana graça, venham a crer, arrependidos, contritos, mas também cheios de alegria pela salvação que existe no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.